LuCast, Mulher em Foco. Estamos no terceiro episódio dessa série que vai falar de tantas mulheres, de tantas histórias inspiradoras. Mas hoje, quem vai ser entrevistada sou eu. Hoje é a minha história que vai vir aqui. Muitas pessoas querem conhecer quem é a Luciana Lopes, quem é a Ludelu, a LuCast, e hoje vocês vão saber um pouquinho mais. No primeiro episódio já tem um pouco sobre a minha história, lá no canal. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa a notificação. Tem histórias inspiradoras e eu te convido hoje a você ser a Mulher em Foco. Roda a vinheta, diretor! Hoje eu vou começar me apresentando, mas de uma maneira diferente. Hoje eu sou a convidada e quem vai me entrevistar pode ter certeza que é uma pessoa que tem me acompanhado há quase 2 anos, é minha terapeuta, é minha amiga e é uma pessoa que tem um know-how tão grande para falar comigo sobre tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos 2 anos, que não podia ser ninguém menos do que ela. Vamos apresentar aqui, diretor, já ela? Vamos, depois eu me apresento, pode ser? Então vamos lá. Quero já apresentar você, Janine Cruz. Boa tarde, bom dia, Lu, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Janine Cruz, sou terapeuta, sou idealizadora do programa Mulher Autêntica. Isso aí, terapeuta da Lu. Da Lu. E hoje veio para fazer aí as honras. Olha! Já quero iniciar agradecendo, né? Um privilégio, uma honra poder estar no seu lugar aqui nessa mesa, né? Que eu sei que é muito especial para você. E vamos iniciar? Já quero começar te perguntando como é estar aí do outro lado. Olha só. Então, quase 65 episódios gravados é a primeira vez que eu sento nessa cadeira do lado de cá. E tá desconfortável. Olha. Eu já parei, o diretor já arrumou câmera, já baixou. Por quê? Porque eu não me vi desse lado. Eu estava somente aí nesse lugar. E como hoje eu sou a entrevistada, eu fiz questão de me colocar no lugar da pessoa que está sendo entrevistada. É diferente. Já começa a dar um nervoso, já começa a suar a mão. Então, para quem de repente vem gravar e pensa que acontece isso só com quem nunca gravou, acontece de verdade. Conta um pouquinho pra gente quem é a Luciana hoje, a empreendedora. Então, vamos lá. Deixa eu começar. Para quem não conhece, né, vou começar contando um pouquinho aí e já chego nessa parte então. A Luciana empreendedora hoje é essa pessoa que tem multitarefas, é uma pessoa inquieta, inconformada, é uma pessoa que não aceita não, essa é a verdade. Todas as vezes que eu recebo um não, desse não eu faço as coisas se transformarem até dar certo. Só que a gente paga um preço muito alto por isso. E depois de estar num processo de terapia, de começar a aprender também a dizer não, começar a mudar um pouco da minha história, eu vejo que as coisas podem ser mais leves. Mas antes de eu contar isso, deixa eu voltar lá no início, né? Quem não conhece a Luciana, lá no primeiro episódio do LuCast, eu conto com as minhas irmãs um pouco da história, como eu me tornei empreendedora. Foi através de uma dor, né? O meu filho tinha 3 anos, tinha desenvolvido um problema de saúde, porque meus avós tinham falecido, e eu precisava cuidar dele. Então, eu abandonei o CLT, eu era gerente de vendas, tinha um cargo de sucesso, ganhava muito bem, mas naquele momento a prioridade era o meu filho. E já existia algo dentro da Luciana que era trabalhar com comida, com doces, isso vem da nossa família, né? E aí a gente aproveitou junto com a minha irmã, que também na época morava comigo, a caçula, e ela tem um dom, assim, e é inédito, eu falo que não tem, sabe? Ela tem um dom, assim, maravilhoso para a parte de confeitaria. E a gente se uniu e começamos a trabalhar. Ali nasceu a Ludelu, que completou 11 anos, né, de empresa. Foi uma fase bem difícil, porque você tinha que fazer escolhas o tempo todo, você estava começando do zero. Ali começou toda aquela trajetória de empreender, que não é diferente. Acho que para todo mundo é assim. Você começa bem, daqui a um pouco você cai, daqui a um pouco você levanta. E até hoje a gente tem esses desafios. Mas chegou um momento que a minha irmã foi trilhar o caminho dela,
né, as decisões, os desejos dela, e eu continuei ali trilhando com a Lu. Só que de 2 anos para cá, até quando eu iniciei aí o contato com o Clube Mulher Brilhante, né, comecei a terapia com a Janine, a minha terapeuta, sabe a Janine? Sei. Eu tinha algumas coisas internas, algumas não, muitas, e até hoje tenho, que faziam com que aquela Lu que estava ali naqueles últimos 10 anos aí, 9 anos, era uma Lu diferente. Era uma Lu menos alegre, era uma Lu que tinha passado por tanto processo de dor, de perda. No meio de todos esses 11 anos, eu perdi um casamento, eu perdi uma casa que valia R$500.000 por situações que não eram minhas. Então eu tive muita perda, eu tive muita dor. E ali eu me fechei, as pessoas não sabiam, ninguém percebia, mas ali tinha uma dor muito grande. E dentro dessa dor, eu fui buscando refúgio. E qual que era o meu refúgio? Chuta. Conta. Você não imagina qual que era o meu refúgio? Eu imagino, mas eu quero que você conte. Trabalhar 16 horas por dia, de domingo a domingo, 18 horas. Passar 2, 3 dias acordada trabalhando. O hiperrealizador aí, gente. Ó o sabotador. Aí. E detalhe, como eu era uma pessoa que eu tinha uma casa boa, carro bom, salário bom. Lá no primeiro episódio eu conto a tragédia da minha vida inicial, que foi difícil. A única coisa boa da minha vida inicial foi o meu filho, né? Que hoje tem 25 anos. Mas tudo começou através dele, eu com 13 anos. Mas eu fui superando degrau a degrau e eu cheguei até então no topo. Só que eu caí. E quando eu caí, eu, na minha cabeça, esse tal hiperrealizador que eu descobri com você, eu não sei, mas o primeiro teste que eu fiz com você lembra? Lembro. Quantos % que era? Acho que deu 8, 8,5. Eu é fiquei... alto. Então, eu nem sabia de nada disso até então. E eu sabia que eu era daquele jeito, mas eu não entendia que aquilo estava me prejudicando. E ali eu falei, meu Deus, e agora, né? A Janine me disse desse hiperrealizador. E uma coisa que me chamou a atenção, quando você me trouxe aqueles números, né? Acho que era... quer falar os sabotadores aí? Sim, são 9. Nós temos o crítico interno, o insistente, que fala muito de perfeccionismo, o vítima, o hipervigilante, que traz muita ansiedade, o controlador, que o nome já diz, né? O hiperracional, o esquivo, que fala, né, faz a pessoa se esquivar de resolver problemas. Acho que esse eu também tenho bastante. Tinha bastante, então. Tinha. Tem um que eu chamo de pipoquinha, que ele faz a gente trocar de tarefas o tempo todo. Talvez esse eu também tava ali naquele meio. Enfim, resumindo, eu lembro que você me passou todo aqueles números, né? E ali eu comecei a refletir e pensar algumas coisas. Mas o processo já vinha lá de trás. E eu quero chamar atenção para um ponto. Quando aconteceu todo esse momento, que foi em 2017, quando... Até isso que eu vou contar aqui, essa história da casa, muitas pessoas não sabem. Porque as pessoas me perguntam até hoje. Nossa, você vendeu aquela casa? Nossa, que dó. Por que você vendeu aquela casa? E todas as vezes que as pessoas me perguntam, eu tô mentindo. Eu falo que eu vendi, eu falo que sim, que... Ou seja, isso tá me incomodando, porque a mentira me incomoda. E muitas pessoas chegam pra mim e dizem, o que você fez com a tua casa, que você não mora mais lá? Vendi. Mas é mentira. Você entende? Então, até estar aqui hoje como convidada, gravando, isso é um propósito de Deus, eu tenho certeza. Porque eu preciso me libertar de tudo que me aprisiona lá no passado. E ontem eu estava na igreja e foi assim tão... Acho que Deus já vem trabalhando tanto essa semana comigo. E ontem falava exatamente sobre isso. E foi uma cura assim linda, sabe? Foi uma cura muito linda. Porque quando a pastora ministrava, ela dizia assim,
Se você não conseguir olhar para o seu passado, você nunca vai conseguir chegar no futuro que tá ali para você. Porque o acesso é o que você precisa fazer. Deus já te deu, Deus já te entregou tudo que tem de melhor, tudo que tem de bom. Só que você, para acessar, você precisa ir lá no teu passado e você precisa curar tudo isso. Você precisa parar de olhar com um olhar de remorso, de tristeza, de culpa, porque eu carregava uma culpa muito grande por tudo isso, né? E aí eu falei, gente, eu acho que é isso mesmo. Eu já vinha pensando, né, depois de todas as nossas conversas, mas aí ontem foi selado com chave de ouro, assim. E eu tô até feliz que eu não tô chorando. Com a maquiagem. A maquiagem. Peraí, deixa eu contar pra vocês que estão aqui, ó. Eu fiz a maquiagem ali no estúdio, porque minhas convidadas. Hoje eu sou convidada da Janine, eu me maquiei aqui no estúdio. Tem tudo, gente. Gente, tem até cílio postiço pra você que gosta, tá? Então venha gravar o Lucast aqui, que você não precisa trazer nada, é só a sua história mesmo. E você fala dos patrocinadores ou eu falo? Você fala. Eu falo? Ah, então tá. Então vamos lá. Deixa eu aproveitar e já começar falando de um parceiro aqui desde 2013 meu, que é a Challenge, que é o Jean, o Vinícius, que é da academia. E eles têm trabalho personalizado. Eles estão aí no mercado desde 2013. Inclusive agora, essa semana, agora que vem, eles estão completando 11 anos de empresa. E Campo Largo todo conhece a história desses meninos incríveis. E se você gosta de uma academia personalizada, funcional, com personal o tempo todo, vai para lá conhecer, que eu tenho certeza que você vai ver o diferencial. E nós temos a Prata Moderna. Ó, eu tô com um brinco da Prata Moderna aqui, ó. Eu também, ó. Ah, você também tá? Então, esse brinco da Prata Moderna, eu acho ele muito interessante porque ele é uma gota. E toda vez que eu coloco ele, eu olho assim, é como se... Sabe quando você tá pingando ali e ela vai aumentando aquela gota? É como se... Eu tenho essa sensação todas as vezes que eu coloco. E a Silvia tem uma história incrível. Então, a Silvia da Prata Moderna também está aqui como patrocinadora do Lucast. E a Silvia é uma mulher incrível, tá? Acho que 17, 18 anos já, 18 anos agora completando esse ano de empresa. Tá passando por uma reformulação incrível no negócio dela. Então, gente, aguarde que vocês vão ver 5 lojas físicas e mais loja online, além de algumas revendedoras. Então, eu, se fosse você, já corria lá, Prata Moderna, escreve assim, ó: acabei de assistir o Lucast, estou te acompanhando, que quem fizer isso vai ganhar um brinde da Prata Moderna na hora. E eu quero fazer questão de conhecer você e levar para você esse brinde. Então, escreve lá, beleza? Lu, eu sei um pouquinho da tua história, não quero te fazer chorar, mas você é uma mulher muito forte, muito guerreira, traz, né, toda essa potência que você tem. Mas conta pra gente se teve alguém especial na tua vida, em quem você se inspirou, em quem te motivou a ser essa mulher forte que você é hoje. A minha avó, na verdade, foi... Ai, falar da minha avó sem chorar é quase impossível, mas eu vou tentar. A minha avó, não só para mim, acho que para minha família como um todo, para minha mãe, para minhas irmãs, a minha avó foi a nossa base. Então, eu recordo que com 7 anos, a minha avó colocou um tijolo, tanto para eu lavar louça, fazer comida, e começou a me ensinar. 7, 8 anos eu já estava aprendendo a cozinhar. E a minha avó dizia assim: filha, você é forte e você é o esteio da sua família. Depois eu fui entender que essas palavras, com o decorrer dos anos, pesou muito sobre mim. Mas isso só fui entender com a terapia da Janine, né? E até então, eu achava que aquilo era uma missão minha. E eu trouxe isso comigo. Só que de outra forma, se não fosse essas palavras dela, talvez eu tivesse tido depressões, talvez eu tivesse tido crise de ansiedade, essas doenças mentais graves. Por quê? Porque todas as vezes que acontecia alguma coisa difícil, a primeira coisa que me vem até hoje na minha memória é as coisas que a minha avó me dizia. Você é forte, você vai vencer. Ela falava isso sempre pra mim. Acontecia alguma coisa, às vezes, a minha avó era muito brava. Sabe, a minha avó é descendente de índio. E ela morena, aquele cabelo bem preto, penteadinho do lado, assim. Ela andava sempre de social. Sempre, sempre. Sabe aquele rígido, bem... E aí, ela sentava para ler a Bíblia todos os dias à tarde, como ela morava atrás da minha casa, e ela morou até falecer, né, próximo a mim.
Aí ela começava a ler a Bíblia ali e tal, ela é muito entendida, e eu sentava com ela e ela começava a me contar, né? Tipo, as coisas. Eu dormi na cama da minha avó até os 7 anos. Eu dormia com a minha avó. Os meus pais estavam na casa na frente, mas eu escolhia dormir com ela. Por quê? Porque na hora de dormir a gente conversava. Eu lembro que ela contava as histórias do jeito dela, assim, inventava umas histórias mirabolantes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sei que o jeito que ela fala, todo mundo pode ouvir. Olha, você é menina. Vou te dar um exemplo. Se você subir na árvore e algum macaco quiser pegar a sua fruta, você não pode deixar. Interessante. Ela falava isso. Analogia. E na época eu não entendi o que, que era a fruta que ela falava. Ou ela chegava e dizia assim, ó, se algum dia algum homem chegar perto de vocês e falar, deixa eu ver alguma coisa, ou deixa eu ver a menininha linda, você olha e fala assim, não, aqui não tem nada pra você. Tipo, ela instruía a gente o tempo todo com historinhas, sabe? Com macaco, ela contava várias coisas. A gente não entendia muito naquela época, a gente era criança, mas depois a gente passou a entender. E trazendo um pouco dessa história, dessa parte dela, essa força que ela tinha é por causa de muitas perdas que ela teve. E aí, quando chegou na idade já madura, ela tinha sofrido tanto que ela se fechou. Eu hoje imagino que o coraçãozinho dela devia ter feito uma barreira, assim, em volta, porque ela era aquela que era difícil abraçar, era difícil beijar, ela amava os filhos, os netos incondicional, mas ela não demonstrava. Só que comigo ela tinha uma abertura que ela conversava muito, então ela contou todas as histórias que você possa imaginar da nossa família. E pouco antes dela falecer, ela me fez um pedido, que ela queria que fizesse um livro da história dela. E ela queria muito andar de avião. Era o sonho dela andar de avião. E eu não pude realizar esse sonho dela na época, não era nem por condições financeiras, era por falta de pensamento, falta de pensar mesmo. Tipo, putz, a minha avó quer andar de avião, vou colocar ela para andar de avião, nem que seja para ali em Curitiba, né? Mas a gente não tinha esse entendimento. Então, hoje eu penso, putz, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu teria dado essa viagem para ela. E da minha família, das minhas irmãs, da minha mãe, eu sou a única que andei de avião. Eu sou a única que viajei para vários lugares, fora. E talvez você é a primeira, não vou dizer a única, né? A única até hoje, que estou escrevendo o livro. Conta mais. Opa, você é surpresa, né, diretora? Você é surpresa. Esse Faz muito tempo que eu estou prorrogando isso. Fazem 10 anos. Só que eu não conseguia. Eu não conseguia colocar isso no papel, porque eu chorava muito. Eu me doía, sabe? E hoje não. Eu choro. Eu choro. Não adianta dizer que não, porque eu tenho uma saudade imensa deles. Mas é um choro diferente hoje. É um choro de saudade, é um choro de gratidão. E também com a terapia eu entendi que para honrar a minha avó, eu não preciso passar pelas mesmas coisas que ela passou. Porque talvez era isso que eu estava repetindo os mesmos padrões de perder. A minha avó sempre foi casada com meu avô, 60 e poucos anos de casamento, mas não era um casamento feliz. Era um casamento infeliz, porque naquela época as pessoas não se separavam, né? Mas ela dizia para mim, ela me contou várias histórias que a vontade dela, quais eram. Então até nesse livro tem coisas que eu vou ter que poupar. Eu não posso contar tudo o que eu sei. Só que isso incomoda a gente, porque você sabe da história de muitas pessoas. Só que como que você vai expor isso? Então, é a história dela. Mas o que eu posso pôr na história dela? Então, assim, vai ser um livro que eu tenho certeza que vai ser impactante. E para quando é esse livro? O projeto é para sair até final do ano. Uau! Até final do ano. Olha aí, gente, vamos esperar. Eu fui convidada para fazer vários livros como coautora. Em São Paulo, várias editoras entraram em contato, inclusive por causa do Lucast, do clube, né? E eu não aceitei nenhum. Porque para mim, eu sabia que eu queria fazer um livro sozinha.
Eu não queria fazer um livro com coautoria. Por quê? Porque você traz a tua parte empreendedora, você conta um pouquinho da tua história ali, mas sempre tem aquele tema. Mas não fazia sentido naquele momento. E aí, o ano passado, uma pessoa entrou em contato e eu comentei. Falei, olha, não, eu não quero fazer coautoria, eu quero fazer sozinha, tal, tal. Daí me ofereceram toda aquela ajuda. Eu falei, não, eu quero escrever sozinha. E depois que eu escrever sozinha, aí eu vou buscar alguém para poder fazer toda a edição, correção, enfim. Então, as editoras aí que querem saber dessa história, de repente, fazer uma parceria comigo aí, gente, a história é incrível. É incrível. Cada pedacinho que eu começo a escrever assim, eu olho e falo, gente, como que pode? Não dá para acreditar que existe tudo isso ali dentro. E existe. Então, é muito impactante. Para começar a história, a minha avó tinha 7 para 8 anos e ela tinha um irmão mais velho, né? Ele já era jovem. Ele tentava abusar sexualmente dela todos os dias. Ele não tinha um braço, assim, ele nasceu com uma deficiência. E esse irmão não casou. E ele dizia pra minha avó todos os dias que ela ia ser a mulher dele. E a minha avó fugia todos os dias desse irmão. O que a minha avó fazia? Ela se escondia no mato. Quando ele tentava abusar dela, ela começava a gritar, 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 dizia que estava com dor para poder alguém socorrer ela. Muitas vezes alguém não socorria, ela tinha que fugir, ela tinha que correr, e ele o tempo todo tentava abusar dela. Então, já começa a história da minha avó com 7 anos. Exato. E quando que começou a minha história? Com 7 anos. Eu tenho 2 primos que tentaram abusar de mim. Só que a minha avó era tão ligeira, ela era tão esperta que ela estava o tempo todo ali para me defender. Quando chegava a situação, minha avó já estava ali. A minha avó não dormia. A minha avó era aquela pessoa, ela tinha um ditado que ela dizia assim, eu durmo com o olho aberto e outro fechado. E realmente era assim. Quem conheceu minha avó sabe, ela não tinha paz. Eu já tinha meu filho, mas eu precisava estudar. Eu queria estudar. E a minha irmã, na época, com 11, 12 anos, cuidava do meu filho. E a minha avó ia na escola, no caminho da escola onde eu vinha à noite, que era sozinha, porque um dia eu vindo da escola, um homem tentou me agarrar no caminho, era muito escuro, e aquele dia eu cheguei em casa correndo, eu corria tanto, acho que é isso que eu sou atleta, acabei de descobrir, o diretor, acabei de descobrir. Porque foi o gatilho. Olha, acabei de ter aqui uma lembrança. Ruim, não é boa, mas, né, como toda dor que eu acabo canalizando pra parte boa aí, ó, descobri o que aconteceu. E eu corri tanto, e atravessei a BR, tem a BR, né, lá até hoje, não moro mais lá, mas tem a BR, e na época era muito movimentada essa BR, né, a 277, e esse cara saiu do meio do mato e veio atrás de mim, e eu corri, que eu passei aquela BR, eu não vi nada. E quando eu cheguei no portão da minha casa, eu desmaiei. Porque acho que o susto, o medo, tudo aquilo que aconteceu, eu tava com 15 anos nessa época. Eu desmaiei. Aí nisso, a minha avó ligou, não sei se pra minha mãe, não lembro, mas assim, lembro vagamente. E aí a minha mãe veio e perguntou, né, tipo, quer que eu vou te levar no médico, aconteceu alguma coisa? Assim, não, mãe, não quero, eu tô bem, só quero descansar. E a partir daquele dia, a minha avó ia todos os dias me encontrar. Ela pegava um porrete, que ela dizia assim, tipo, parecia um taco de golfe. Ela pegava aquilo ali e ela ia, todos os dias ela ia no caminho me encontrar, o resto do ano inteiro. Aí eu falo, gente, como é que eu não vou honrar uma pessoa dessa? Era protetora. Tipo, é impossível lembrar da minha avó, e por mais que tem pessoas que às vezes possam ter uma opinião diferente da minha, mas é impossível olhar para a história, olhar para minha avó indiferente dos defeitos dela. Para mim, não tem, sabe? Tipo, é a minha heroína, é minha guerreira, na verdade. E foi. E eu trago muito dela. Muito dela. Eu digo que muitas coisas que hoje eu vivo, até a parte de cozinhar, a minha avó sempre foi assim, sabe? Sempre foi de cozinhar, de fazer comida. E eu tenho algumas atitudes dentro da minha casa que às vezes eu faço e hoje, analisando, eu vejo que é dela. Então, por exemplo, meu filho mais velho chega lá e fala assim pra mim, mãe, arruma uma marmita pra me levar, uma comida, alguma coisa assim. Eu já tô com o prato dele pronto, a marmitinha pronta pra ele levar, pra ele comer. A minha avó fazia isso.
A gente chegava lá, já tava pronta a marmita dos meus primos, tipo, ela dividia a comida para todo mundo. Ontem, na hora do almoço, tava as crianças, meus sobrinhos lá em casa. Quando eu vi, eu tinha feito o prato de todo mundo e dividia a carne para todo mundo. Cara, tipo, não é porque não tem. O cuidado. Você entende? E aí eu coloquei assim, eu falei, nossa, cara, é umas coisas que eu faço assim que eu falo igual a minha avó. E minha avó era assim, ela servia comida para as crianças. Lógico que lá na infância ela servia porque realmente era pouco, né? Eu até não sei se eu contei isso no primeiro episódio, mas às vezes ela tinha um ovo para dividir comigo e com as minhas irmãs. Com a minha irmã, que era só uma na época, a outra veio depois. E a gente tinha que dividir um ovo frito no meio. Era isso. Mas ela era o que ela tinha. E na hora das festas de família, o meu avô era aquele que queria fazer super churrasco, queria fazer festona, refrigerante à vontade. Ela dizia assim, eu não vou esbanjar, eu não sei o dia de amanhã. Ela fazia o macarrão, o arroz e o frango com polenta. Tipo, ela fazia muita comida, não faltava comida. Mas ela sempre pensava, tipo assim, as pessoas têm que vir aqui, não é pela comida, é por nós. Sabe? Tipo, ela tinha umas coisas assim. Algumas pessoas acham que ela era ruim, mas eu não acho. Eu acho que ela era muito sábia. E hoje eu me vejo fazendo muitas coisas assim, sabe? Essa força toda vem dela. Eu quero até fazer um parênteses aqui para falar algo muito importante. Nós, como adultos, né, somos mães, se você já é avó, tias, quando a gente tem crianças em casa, nós temos que cuidar muito para implantar justamente crenças fortalecedoras. Então, tudo que é negativo que a gente diz para uma criança, quando a criança está lá teimando, está fazendo birra, às vezes a gente perde o controle, tudo bem, é natural, mas não é o certo. A gente precisa ter um autocontrole muito grande, ser uma pessoa muito sábia e entender que se a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções, imagina uma criança. Sim. Mais ainda. E quanto mais a gente diz palavras negativas, eu, por exemplo, ouvia muito a palavra inútil, nulidade. Então, a gente cresce, né? A gente pega isso pra gente, assim como você pegou a força, né? Quando a gente ouve negativo, a gente pega isso também. Então, a importância e a responsabilidade que nós adultos temos de implantar crenças fortalecedoras nas nossas crianças. Você sabe que eu lembrei de algo agora? Meus pais são separados há muitos anos e é uma história muito longa, né? Com a minha mãe, nossa, sou apaixonada pela minha mãe, tenho maior cuidado, né, com ela também muito presente, mas o meu pai não. O meu pai é ausente. E a vida inteira, desde quando meus pais se separaram, foi logo que o meu filho nasceu. Então eu tinha 13 anos. Eu corria atrás dele, né? Corria. Que hoje eu já tô buscando, querendo amor, querendo carinho, E eu comecei a tentar entender, né? Por que eu faço isso? Recentemente aconteceu algumas coisas que meu pai, mais uma vez, tipo, me prejudicou muito, me tratou... Nossa, foi muito triste. Meus vizinhos vão saber. Só que eu tenho um jeito de lidar com as coisas que eu não consigo olhar para o meu pai e olhar as coisas erradas. Eu tento sempre pensar que tem alguma coisa por trás para ele estar fazendo aquilo. Então eu já perdoei, já liguei para ele, já falei que eu amo, já falei que eu quero ver ele, já tá tudo bem, mas o meu marido fica louco comigo, né? Ele fala, larga a mão de ser trouxa, você fica correndo atrás de todo mundo, as pessoas pisam em cima de você e você fica correndo atrás. Eu falo, eu não consigo ser diferente, porque se eu não fizer isso, eu não durmo. Você entende? Tipo, pra mim, me perdoar, pra mim, tipo assim, eu estar bem com aquela pessoa é mais importante. Traz paz. Eu não consigo ser diferente. Só que eu comecei a buscar. Eu tenho, graças a Deus, agora eu tenho muito mais tempo livre em casa, né? Gente, nem tudo nessa vida é tristeza, tá? Se você acha que o processo, você vai ter só alegria, não vai. Mas você acha que vai ter só tristeza? Não vai. Graças a Deus, eu tô num processo assim que eu digo que quando eu considerava que lá como gerente de vendas eu estava no auge, hoje eu estou no meu auge de novo. Hoje eu faço o Lucast. Segura. Segura. Não pode contar ainda? Ainda não. Ah, não, então não posso contar, tá bom. Então vamos voltar lá pra história.
Não vamos fugir do foco aqui, é isso aí. O que eu lembrei? Eu comecei a pensar nessa história e pensar, mas por quê? Porque, tipo, a minha irmã, os meus outros irmãos, por parte de pai, lá que ele tem 4, que não querem saber dele, porque ele não quis saber da gente e tal. Tipo, eles não ligam, eu não consigo. Eu me faz mal, eu tenho que ligar, eu tenho que saber se tá bem. Às vezes eu mando, tem vários áudios que eu mando, ele não responde, ele tá cego também, né? Aí eu falo assim, manda um áudio pra mim saber que você tá vivo, senão eu tô indo aí. Tipo, meu marido fica louco comigo, sabe? Eu faço ele mandar um áudio, porque eu não sei com quem, né, ele vive, enfim. Aí eu comecei a pensar, gente, por que eu sou assim com meu pai? Por que eu não faço igual meus irmãos, que não estão nem aí pra ele, dorme, né, tranquilo e tal? Por que eu não faço desse jeito? Tem que ter alguma coisa. E olha o que me veio na minha cabeça. E eu lembrei isso que você falou das crianças. Quando eu era criança, um dia eu perguntei pra minha mãe. Eu era criança, mas tipo 6 anos, 7 anos, 8 anos, enfim ali. Eu lembro que eu vim da escola com um trabalhinho de árvore genealógica. E aí eu perguntei pra minha mãe, como que é a história da minha vida? Eu sempre fui assim, eu sempre queria saber tudo. E aí ela, como assim, filha? Eu falei, mãe, eu queria saber. Como que você e o pai me fizeram? Olha a pergunta. E ela olhou e falou assim, filha, quando eu conheci o seu pai, eu tava passando uma fase muito difícil, muito triste. E o teu pai também. Só que a minha avó, as minhas 2 avós se conheceram na igreja. E uma falou para outra, eu tenho uma filha solteira e a minha avó, eu tenho um filho separado. Quem sabe os dois se conhecem. E os dois se conheceram, se apaixonaram. O meu pai muito mais velho que a minha mãe, meu pai acho que é 20 anos mais velho que a minha mãe. E aí começaram a namorar. E o meu pai convidou a minha mãe naquela época, lá em Nova Cantu, gente. Quem conhece Nova Cantu? Uma cidadezinha ovinho. E falou assim, vamos ir na roda gigante, tem uma roda gigante na cidade, sabe aqueles parques que vinha e tal? E isso era o auge na cidade. E eles foram para esse parque, andaram de roda gigante, e depois que terminou, meu pai tinha um Fusca. E aí eu fui feita dentro de um Fusca. Olha! E a minha mãe me contou essa história e falou assim, olha, daí você foi concebida dentro do carro, e foi a primeira vez que, né, naquela época não tinha outros lugares pra ir, não vou falar, né, mas não tinha. E aí os dois ficaram juntos ali e tal, e dela falou assim que depois que passou um mês e pouco, ela, né, já percebeu que tava grávida e tal, e meu pai já foi lá, buscou ela pra morarem junto, e ela fala que foi uma fase muito boa. E ela disse que ela lembra, assim, da concepção, que foi algo, assim, que foi muito feliz para os dois. E quando o meu pai soube que ela estava grávida, o meu pai virou para ela e falou assim, vai ser uma menina e vai se chamar Luciana Cristina. E aí ela ficou meio assim, porque ela queria Cristina. Aí o meu pai falou assim, não, vai ser Luciana Cristina. Mas não sabia se era mulher, não existia ecografia. E meu pai dizia, minha mãe, não, e se for homem? Meu pai, não, vai ser uma menina, eu quero uma menina. E o nome vai ser Luciana. E o nome dele é Paulo Luciano. E ali naquela história, quando ela me contou na época, nossa, eu achei o máximo, né? Falei, ai, que legal, e não sei o quê. E depois as histórias das minhas irmãs, do meu irmão, já não foi igual. Já foi totalmente, né, diferente. E não sei como foi também, mas eu digo assim, que foi outra história. Aí, depois disso, quando aconteceu tudo isso com meu pai, que eu fiquei tentando refletir, entender, você vai me ajudar agora a falar, eu lembrei disso. E isso me trouxe um conforto. Tipo assim, eu fui desejada, eu fui amada, eu fui feita numa época que os dois estavam felizes, indiferente do que aconteceu depois, o que importa é o momento, tipo, mais ou menos assim. Então, isso me trouxe um conforto. E talvez dali é onde que eu tenho essa imagem, esse desejo do meu pai, talvez... E eu não sei o que passa no coração dele, né? Eu não sei o que ele sente, mas talvez essa história, todo esse momento que eu tive, tenha fortalecido esse amor que eu tenho pelo meu pai, mesmo ele sendo do jeito que ele é, entende? Com certeza. E a tua mãe foi muito sábia de te passar, porque quando há problemas, né, entre o casal, é entre o homem e a mulher, marido e esposa. Os filhos, eles não têm que entrar no meio, né? Sim. E a tua mãe foi muito sábia de não te jogar coisas ruins, né? Ela fez teu pai você vê o papel ali do seu pai como progenitor, como amoroso e tudo mais.
Ele... lá no primeiro episódio, eu lembro que eu contei alguma coisa também, a gente teve problemas, o meu pai teve problemas com álcool a vida toda, né? Então a gente viveu, assim, momentos muito difíceis na infância, assim, muito difíceis. Mas todos eles superados, assim, sabe? Tanto pro meu pai, pra minha mãe, isso não foi o que me deixou, tanto que eu falo, graças a Deus e a esporte, a pessoas certas, eu, né, nunca precisei de antidepressivo e tal. Mas isso é por quê? Porque eu canalizei tudo isso por tudo que a minha avó descarregou ali, tudo que a minha avó me fortaleceu. E a minha mãe é uma pessoa também muito batalhadora, muito guerreira. Então, tipo assim, eu tinha dois espelhos muito fortes. Então, eu olhava para aquilo e dizia: eu preciso, no mínimo, ser igual. Eu não posso ser menos que isso. E eu me coloquei num papel, que talvez isso foi o fardo, que eu era o pilar, como a minha avó dizia. E aí eu queria socorrer todo mundo, eu queria ajudar todo mundo. Então, até hoje eu tenho isso. Quando a minha mãe sofre, eu sofro. As minhas irmãs estão sofrendo, eu sofro pior. Então, eu tô trabalhando isso também, né? Com as atividades aí. Mas é da Luciana isso, não tem jeito. Na Não tem medida jeito. certa é qualidade. Na medida certa, gente. Lu, tua história é incrível. Você é uma mulher incrível. Você sabe disso. Você esbanja, né, essa força, você transmite essa força, você contagia a força que você tem, a alegria que você tem, e isso é muito incrível. Mas agora eu queria saber de agora, nos momentos atuais. Você tem vários papéis, é multiempresária e está em vários ramos. Uhum. Conta pra gente como que está a tua vida hoje nesses diversos papéis. Então, vamos lá. Até o ano passado, eu tinha a panificadora a mais, né? Que eu estava à frente. E os pratinhos estavam ficando bem pesado, né? Eu tentava equilibrar de um lado, caía o outro. E aquilo estava me incomodando, porque eu estava vindo de um processo de, como eu falei, 2 anos atrás, podcast, aí depois o Clube Mulher Brilhante, que eu me tornei embaixadora. E faz muito sentido para tudo que eu quero e que eu desejo fazer e almejo ainda ir muito mais longe. Ouvir as histórias das pessoas que começaram a conviver comigo, então você vai criando uma rede diferente ali e vai abrindo novos negócios. E com tudo isso, a Lu de Lu, que lá em 2012, 2013, lá foi aquilo, uma necessidade, foi uma alegria muito grande, passou a ser começar a pesar um pouco mais, porque eu não queria estar ali dentro da panificadora. Eu queria estar fazendo as outras coisas. E aí, no final do ano passado, eu decidi que eu alugaria, que eu faria alguma coisa nesse sentido com a Lu de Lu, contra as minhas mentoras. As minhas mentoras, não, você não vai fazer isso, você não vai. Falei, por um período eu vou fazer. Então, por 6 meses, eu aluguei todo o maquinário da panificadora e tal, e tá lá alugado. Não é o nome da Lu de Lu, tá? Até porque eu não tô lá, não, né, outra pessoa tocando do jeito dela, então não é o nome da Lu de Lu, ela usou por 30 dias só até organizar, mas eu aluguei por 6 meses. Talvez eu chegue daqui 6 meses aqui no episódio e diga, peguei a panificadora de novo. Tipo, não sei o que vai acontecer. Ou pode ser que realmente não, é isso que eu quero e tá tudo bem. Dentro da panificadora existia um braço que era o Lu de Lu Eventos. Então, o Lu de Lu Eventos continua. Por quê? Porque a Luciana gosta, né, de estar no meio do povo, e eu tenho sido, junto com a Miriam, que é minha parceira de eventos aí fixa, né, nós temos feito muitos eventos para mulheres, igrejas. Só na semana passada eu estive na PIB, Campo Largo, estive na Quadrangular, estive num grupo de mulheres no City Center. Hoje a gente tem mais um grupo de mulheres, menos de uma semana. Estive no Brilhe Mais em Curitiba, né, onde a Kênia Gama veio e trouxe lá 200 e poucas mulheres. Então faz muito sentido o Lu de Lu Eventos, é o que realmente move ali o movimento onde eu estou. Fora o Lu de Lu Eventos, tem o Lucast, né? Tem o Luciana Mentora, que isso é algo que depois que eu abri mão da panificadora, eu consegui ter esse tempo para cuidar disso. E quando eu falo do tempo, né, eu até tô estranhando bastante. Porque numa panificadora, quem tem panificadora sabe. O diretor, quando você vai comprar pão, 6, 7 horas da manhã, você quer a panificadora aberta, né?
Você quer tudo assim, né? Pois é, todo mundo é assim. E aí, o que acontece? Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Muitas vezes eu tava lá fazendo uma coisa, mesmo tendo funcionários, você tá ali. Mesmo que o funcionário tá produzindo, você tá por ali, você tá envolvido, você tem que comprar, você tem que pagar boleto, você tem que administrar o caixa, tem um monte de coisa. E eu passava grande parte do meu dia ali. Quando eu estava fora gravando aqui no Lucast, ou quando eu estava mentorando algumas mulheres, chegava à noite, eu tinha que ir na panificadora. Então, às vezes era meia-noite, eu estava lá. E com essa mudança, eu comecei a focar no Luciana Mentora, atender minhas mentoradas. Para quem não sabe, deixa eu contar o que é, né? Isso. O Luciana Mentora, ele já nasceu há 20 anos atrás, né? Eu sou especialista em vendas, trabalho com comunicação e venda assertiva para quem deseja bater sua meta, tá? Então, isso eu comecei com 18 anos, quando eu fui para a primeira empresa focada em vendas, distribuição de alimentos e tudo mais. Então, eu trabalhava no mercado de atacado e varejo. Eu comecei a construir uma carreira ali dentro, passei a cuidar de equipes, passei a treinar equipes, passei a liderar, né, até chegar aí como gerente de vendas. Então, tinha muitas responsabilidades ali dentro, mas a principal de todas elas era treinar a equipe. Quando você fala de vendas, vai muito além. Quando eu estou aqui dentro do podcast gravando, alguém precisa vender o podcast. Alguém precisa vender o Star que está ali na frente. Alguém precisa vender essa água que nós estamos tomando. Vendas é o que move o mundo. E eu costumo dizer que vendas, ela é o pulmão da empresa, né? Muitas vezes as pessoas, no desespero, começam a... Não estou vendendo. Começa a mexer em preço, começa a baixar preço, começa a fazer promoções mirabolantes e o cara quebra. Só que quando ele tem uma venda contínua, quando ele sabe o quanto que ele precisa vender, quando ele sabe qual é a meta que ele precisa atingir, qual é a margem, qual é a contribuição, quando ele realmente tem ali uma equipe formada, mesmo que a pessoa seja sozinha. Ah, Lu, mas eu vendo joia, eu sou sozinha, né? Ou revendo, enfim. Como que eu faço? Você precisa ser especialista em venda. Ah, eu sou terapeuta. Como que eu faço? Você tem que vender. Você entende? Então, com essa necessidade, eu acabava ajudando muitas pessoas na jornada do herói. Né? As pessoas me procuravam, as meninas. Inclusive eu aprendi a vender. A Genine aprendeu a vender, tá aprendendo muita coisa ainda, né, Genine? Porque terapeuta é totalmente diferente de quem vende. Até porque ninguém quer vender terapia, você já percebeu isso? Uhum. A gente não vem com essa visão do empreender, né? E é um serviço como outro qualquer. Sim, você precisa. Como que a pessoa vai saber que você tem o produto, né? Então, existem várias estratégias. E aí foi aonde que eu comecei a perceber, através do clube, né, através de muitas mentorias, eu comecei a estudar muito, eu passava madrugadas estudando, porque durante o dia não tinha tempo, e aí eu comecei a investir em conhecimento, e eu falei, poxa, sabe quando o teu copo tá cheio demais e você precisa transbordar ele para novas coisas acontecerem? Foi aí que eu tomei a decisão. Não, então a panificadora nesse momento, né, não é mais a prioridade desse momento. Vou continuar com o Lu de Lu Eventos, vou continuar, né, com o Lucast, que eu adoro estar aqui, e vou também cuidar dessa parte de mentorias e palestra. Por que mentorias e palestra? Elas andam junto, né? Toda vez que eu sou convidada para palestrar, muitas vezes as pessoas não me convidam para falar de vendas, né? Vou dar um exemplo de Joinville que eu fui recente. A pessoa quer ouvir a minha história. Ela quer saber como que eu venci toda essa história. Então, eu vou em cima daquele tema, mas no final acaba sendo a venda. No final eu acabo dizendo para aquelas pessoas que foi a venda que me trouxe até aqui. Porque se a Luciana lá de 13, 14 anos não tivesse ido para uma empresa, não tivesse se especializado, eu fiz muitos cursos, eu fiz Eneagrama, eu fiz gestão de negócios, gestão comercial, eu fiz muito quando eu estava dentro da empresa, as próprias indústrias, né, davam muito treinamento, então eu era aquela assim, workaholic, que eu não saía de lá enquanto não terminasse tudo, sabe, eu chegava às 6 horas da manhã e eu estava lá 10 horas da noite, eu sempre tive esse problema, assim, sabe, de trabalhar demais. Mas foi isso, realmente foi as vendas que me trouxe até aqui. E aquela casa, aquela vida, né, que eu tinha financeira maravilhosa, foi as vendas que me trouxeram até ali. Foi a Lu de Lu existe, mas foi as vendas que me trouxeram até a Lu de Lu. E foi ali que uma chavinha virou. Sabe quando uma chavinha vira e fala, Lu, você é boa nisso.
As pessoas precisam de você. Se você continuar atrás do balcão, suprindo quando um funcionário falta, se você continuar presa dentro da panificadora porque precisa, como que você vai falar para o mundo todo o teu conhecimento? E ali virou uma chave muito grande. E outra chave virou junto, quer saber? Quero. Quer, diretor? Qual foi a chave? Vou contar para vocês. Mas antes, deixa eu falar de um patrocinador aqui. Vou falar de 2. A agência de Juín, onde nós estamos gravando, é nosso parceiro desde o início. Na verdade, eu fui a primeira cliente a gravar em Campo Largo. Logo que surgiu aqui a agência de Juín, eu procurei o Thiago na época e fui a primeira cliente a gravar. E isso para mim é uma honra, né? Porque eu sonhei com o podcast à noite, no outro dia de manhã, eu olhei e falei, meu Deus, tá aqui um anúncio do primeiro podcast de Campo Largo. E eu quero te dizer mais, a importância de você sair na frente, muitas vezes, é tão grande que você não pode perder a oportunidade. Se eu tivesse naquele dia, quando eu olhei o anúncio, o primeiro podcast de Campo Largo inaugurando, e tivesse pensado, depois eu vou lá ver? Não, na hora eu mandei uma mensagem e falei, eu quero um horário. Essas decisões que nós tomamos, muitas vezes a gente fala assim, eu deixo para depois eu vejo o que eu faço, depois eu penso, tem coisa que não é para depois. Tem coisa que é na hora, tem coisa que você tem que resolver, tem que ter ação. E como eu sou muito executiva, né, aquela pessoa muito, então as minhas ações são geralmente muito rápidas, às vezes eu tenho que até dar uma freada para não... E foi assim, além da agência de Juín, que eu já contei para vocês aqui, que tem vários episódios aqui, nós temos também a Academia Atitude, que é mais um parceiro, onde é academia, musculação tradicional, para você que gosta de chegar na academia, quer fazer sua musculação sozinha, pega seu treino, vai lá, sabe aquela musculação tradicional bem feita? É isso que você vai encontrar. Fica na Avenida Bom Jesus, 659, no bairro Bom Jesus. Vai lá, dá uma passadinha, tá incrível a academia lá também. A Jaqueline e o Vilmar vão poder atender vocês. Depois a gente fala dos outros, né? Okay. Tem a Keila Barbosa ainda, depois nós falamos do restante. Então vamos lá, onde que eu parei? Conta aí que eu tenho uma outra pergunta relacionada até aí com os teus patrocinadores pra te fazer. Tá, eu tô perdida aqui hoje, eu não estou conduzindo. Você falou que tinha mais uma surpresa pra contar no meio ali da mentoria, das vendas. Tá, verdade. Então assim, no meio de toda essa bagunça que a gente fala que é uma bagunça organizada, né? Que você começa a fazer e você vira uma chavinha e você pensa, meu Deus, não vou dar conta. A panificadora saiu, eu comecei a focar na Luciana Mentora. Passei a ser convidada para dar muito mais palestras, né? E assim, quem já me viu no palco sabe o quanto eu amo, o quanto eu gosto. E com isso, mais uma chavinha virou. Que era algo que eu não estava vivendo naquele período de 10, 11 anos. Por quê? Porque eu tinha bloqueado aquela Luciana, que eu contei para vocês lá no começo, por conta da liberdade de tempo. Então, eu sentia a necessidade, a obrigação de ter que trabalhar. Se eu não trabalhasse no mínimo, para trabalhar pouco, 12 horas por dia, eu tava cometendo um erro. Eu estava sendo a pessoa mais incompetente do mundo. Era isso que eu vinha carregando durante todo esse tempo. Só que com essa mudança, com a mentoria, participando do grupo de Mastermind, eu comecei a entender que a qualidade do tempo faz parte da Luciana. Eu comecei a entender que aos domingos eu quero ficar sem fazer nada. Eu tinha evento esse final de semana para ir, sábado e domingo. Até peço desculpas que eu não fui, tá? Me perdoe. Mas eu aprendi a falar não com a terapia e eu entendi que a qualidade de tempo para mim, com a minha família, com as coisas simples da minha vida fazem sentido. E eu vou contar só uma delas aqui que eu fiz ontem. Gente, eu tenho 39 anos. 39 anos. Eu nunca tinha lavado um carro na minha vida. Uau! Ontem, pela primeira vez, eu lavei o meu carro. Gostou? Gostei. Não foi algo assim que eu digo pra você, eu vou fazer toda semana. Não, mas sabe quando você tá cuidando do que é seu? Uhum. Sabe, tipo, eu tenho carro desde os meus 18 anos. Eu nunca fiquei sem carro, glória a Deus por isso. Até porque trabalhando tudo isso também, pelo amor de Deus, né? Mas eu nunca precisei ficar sem carro.
Inclusive, eu vendi um carro quando meu marido teve Covid, ficou na UTI, para ele não morrer particular. Eu vendi um carro, mas eu tinha outro. Nessa época, eu tinha 2. Então, Deus é tão bom comigo que a única vez que eu disse certo, vou ficar sem carro, eu tinha 2. Então, eu não fiquei sem carro. Mas eu nunca tinha lavado um pneu de um carro meu. Eu sempre pagava para as pessoas fazerem. E ontem, quando eu tava limpando o volante, assim, nem sei lavar direito, nem sei se ficou bom, mas enfim, eu tava limpando e me veio isso na cabeça. E eu comecei, meu Deus, eu nunca lavei o meu carro. Eu nunca fiz isso. E eu quis fazer isso ontem. Por quê? Porque eu tava com tempo. Porque eu tava descansada. Porque eu tava sempre esgotada. Por mais que eu tenha eu digo que a minha energia não acaba nunca, né? Eu sempre falo isso. Mas todo mundo é ser humano e todo mundo tem os seus picos ali. Então eu tava sempre querendo pagar. Ou seja, olha o que me veio na cabeça. Gente, eu tô ficando muito emocional, sabe? Eu tô ficando muito... acho que eu vou ter que fazer até uma terapia. E não como que é um coach. Não sei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu comecei a analisar, pensar e limpando o volante. Eu olhei e falei, cara, eu nunca fiz isso. Aí o que me veio na hora? Eu sei que é o Espírito Santo. Pois é, você terceirizava tudo. Sabe quando você sai até com as bochechas vermelhas? Eu saí com as bochechas vermelhas, olhei pro meu marido e falei assim, amor, levei um tapa na cara agora dele. Como assim? O que tá acontecendo? Falei, cara, eu nunca tinha lavado o meu carro. Nunca. E me fez tão bem aquilo, porque me trouxe assim, nossa, isso é meu. Eu tô cuidando. Você está se permitindo sentir. Que é algo que faz parte de você, mas você tinha bloqueado. Bloqueado? Eu não sentia. Comprei um carro novo. Tá bom. Eu fiz uma viagem lá, não sei pra onde. Qual a próxima meta? Tá bom. Tá, mas agora eu tô com 30 mulheres no grupo. Tá, quando que eu vou chegar nas 40? Quando que eu vou chegar nas 50? Eu estava no MB Nacional. Eu, cheguei lá no Platino, que é a embaixadora Platino. Cara, eu não comemorei. Você entende? Porque, tá bom. Da minha cabeça, é uma obrigação você fazer. Luciana, é tua obrigação manter esse copo limpo, cheio aqui. Era assim que... E hoje, e olha que faz pouco tempo, cada dia eu trabalho um pouquinho mais em cima disso. Não, eu preciso comemorar. E eu tenho feito... levar as crianças no parquinho, lógico que eu levava, mas eu levava por obrigação. Eu levava para viajar? Lógico que eu levava, mas eu tava lá viajando, mas minha cabeça não tava lá. Hoje não. E isso, a mentoria tem me ensinado muito, porque eu escuto as histórias das minhas mentoradas, eu estou com tempo para ouvir a delas e eu reflito a minha. E ali eu começo a trazer conteúdo. E essa virada de chave aconteceu e tem feito com que pessoas que precisam dessa virada de chave estão vindo até mim. Tanto que a minha mentoria é assim: você quer vender mais? Com qualidade de tempo. É isso. Eu sempre digo, aquela Luciana Orcaholica lá de 10, 15, 20 anos atrás que trabalhava 18 horas por dia, esquece. Até porque se for assertiva nas vendas, vai sobrar o tempo. Esquece. Isso não vai acontecer mais. Porque pode ter um dia na sua semana que você precise fazer isso, 2 dias. Gente, ninguém é bobo aqui de dizer que o mundo é 1000 maravilhas. Não é assim que funciona. Até porque o cliente, quando ele quer comprar, é naquela hora, né? Mas isso te dá o direito de fazer aquela venda para você depois contornar o restante da tua semana, organizar o teu dia. Quando você tem as vendas organizadas, quando você tem o teu faturamento organizado, as coisas vão acontecendo naturalmente, você não precisa trabalhar 18 horas por dia. Tem que ser leve. E é isso essa chave dessa leveza, tudo isso que virou, que faz essa diferença hoje. Eu consigo ir para academia. Eu só não vou todo dia. Então, essa era a minha próxima pergunta. Sério? Então deixa eu te perguntar, então. Mas aí você já falou, né, do que você tem mais tempo, mais qualidade de vida, porque você gosta muito de atividade física, você cuida muito da saúde, né? E aí eu ia perguntar, como que entra isso no meio de tantos papéis? Esse é o principal. Na verdade, sempre foi. Só que muitas vezes eu deixava de lado por conta da demanda do trabalho, né? Então, por exemplo, eu tinha que vender um número X, eu não tinha atingido naquela semana de pagamento, eu precisava dar resultado, porque eu tinha muitos funcionários, então você acabava deixando um pouco de lado. Eu nunca deixei de fazer atividade física, nunca. Isso é algo que me move. Só que hoje, eu coloquei como prioridade.
Eu já tinha lá no ano passado, quando eu vinha fazendo as terapias, o primeiro não que eu precisei dar foi difícil, doeu. Mas depois eu precisei dar não para muitas coisas para que eu fosse a prioridade de novo. E eu me coloco como prioridade hoje totalmente. O que eu gosto, o que eu quero comer, a hora que eu quero dormir. Eu só vou dormir tarde se realmente tem algo que nem ontem. Eu tinha aniversário do meu sobrinho, fui na igreja, aí cheguei, fiquei conversando com meu marido, fui dormir super tarde, mas porque eu queria. Agora, se eu não quero, não tem nada que me faça. Falei do evento final de semana, eu deveria estar lá no evento. Eu sei que eu precisava estar lá, mas eu não queria. Eu preferia estar em casa, sem fazer nada, lavando meu carro pela primeira vez na vida. Será que se eu tivesse ido no evento, eu estaria pensando hoje da mesma maneira? Ou será que eu não estaria com o sentimento, nossa, eu fui, mas não é que eu não queria ir, eu queria, mas aquele momento com a minha família era mais importante. Entende? Então, hoje, com todos esses nãos, a atividade física é prioridade. Inclusive, ontem eu corri. Qual o significado da corrida especificamente na sua vida? Então, quando eu comecei a correr, eu já praticava atividade física, mas foi uma amiga, a Gisele Kramer, né, na época minha personal, que falou pra mim assim, vamos correr, você vai gostar, o bichinho da corrida vai te pegar. E eu comecei. Só que quando eu realmente firmei a corrida, foi quando eu estava me separando do meu ex-marido. Eu estava bem naquele processo. Ainda levou algum tempo, 2, 3 anos, mas eu estava num processo da minha vida muito difícil. E ali eu tinha ido no médico, meus avós tinham acabado de falecer e estava me dando pico de pressão. Mas como que era? Não é que subia a pressão. Dava lá, tipo, cheguei lá 12 por 11. 14 por 13. Tipo, elas queriam se encontrar. A baixa subia. E aí eu falei, gente, eu vou morrer? Eu não posso fazer isso. Aí o médico falou assim, ó, tá aqui a receita, você vai tomar esse antidepressivo agora, assim, 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 e me entregou a receita. Eu olhei e falei, não, eu não vou tomar. E essa minha amiga, Gisele, olhou pra mim e falou assim, bem assim, ela falou pra mim, ó, amiga, você é tão bonita, se você tomar esses remédios, você vai ficar cheia de celulite. Convenceu, na hora. Aí eu falei, sério que dá celulite tomar esse antidepressivo? Eu tinha tomado um comprimido. Aí ela falou, claro, isso aí vai encher de celulite, não sei o quê. Mas qual foi a técnica dela? Gente, não é estética, não era celulite. A técnica dela foi, eu preciso dizer pra ela que é ruim de alguma forma. Uhum. Aí ela falou assim, vamos focar na corrida? Eu tenho certeza que se você focar na corrida... E foi o que eu fiz. Aí eu participei da minha primeira prova depois desse diagnóstico. Quando eu fui indicada para tomar remédio de depressão. E ali eu comecei. Gente, foi assim... Nossa, foi a melhor fase de ganhar troféu. Eu tenho muitos prêmios, eu ganhei muitos. Gente, eu ganhei mais de 50 corridas. Eu tenho mais de 200 corridas concluídas. E é uma história, né? Dentro aí como uma atleta amadora. Só que eu não quero parar mais. Eu parei por um período, né? Eu tive meu segundo casamento, tive meu filho que tá com 3 anos e meio, que também está num processo aí de descoberta de autismo, TDAH, então tem muita coisa aí no meio da Luciana difícil. Mas hoje o que eu carrego é muito maior que tudo isso. Hoje, o momento que eu vivo, a liberdade, o entendimento que eu tenho hoje, o meu momento da minha carreira, hoje eu viajo para vários lugares, inclusive nós vamos para Manaus, né, mês que vem, vou palestrar em Manaus, vou participar do Mastermind, então esse momento para mim está sendo muito importante. E eu gostaria que as minhas mentoradas, as pessoas que têm o desejo de vencer na vida, não faça como a Luciana lá de trás, queira vencer primeiro financeiramente, que foi o que eu fiz. Como eu tinha toda uma história do meu filho lá com 13 anos, no primeiro episódio, lá no Lucast. Diretor, coloca um card aqui do lado do primeiro episódio. Coloca um card aqui pra nós, dizendo lá o primeiro episódio, eu conto que muitas vezes eu dava água morna com açúcar pro meu filho, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o leite. Só que o que aquela Luciana fez? Canalizou tudo no dinheiro. E aí Deus vem e fala assim, o dinheiro eu te dou. Mas eu também posso deixar você perder. Você pode perder o dinheiro. Não é Deus que tira, a gente que perde. Você pode perder. E aí? Como que a gente faz? No meio de toda essa trajetória, que é muito importante que eu vou falar, que eu sei que o nosso tempo estourou aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Há 6 anos atrás, quando aconteceu essa história que eu perdi a casa,
que foi um processo muito difícil. Pela primeira vez na vida eu consigo falar sem chorar. Se o diretor colocasse o meu documentário de 1 ano e meio que eu gravei aqui, né, diretor? Gente, você não tem ideia. Eu chorava de soluçar contando a história. Lógico que lá eu conto em detalhes e tal. Mas me feria tanto. E hoje já não me fere mais. Hoje já não faz mais sentido. Por quê? Eu entendi que aquilo ali era uma dor que eu precisava passar para que essa dor pudesse curar outras pessoas. Como que eu vou curar alguém se eu não passei por aquilo? Você é especialista nisso e você sabe dizer, né? Você conta isso. E com isso, eu encontrei Jesus no meio do caminho, que é o mais importante de todo esse episódio. Eu encontrei Jesus, eu me converti, eu me batizei, né? Conheci meu atual marido, ele se batizou, se converteu. E ali começou o renovo da minha vida. Em 2018, começou toda essa mudança. Então, esse processo da Luciana, ele vem desde 2018. Só que todas as feridas, Deus tem me curado todos os dias, só que não é da noite pro dia. Com isso, a minha alegria voltou. E hoje eu entendo que cada dia que passa eu me sinto mais alegre. Até brincamos no começo do episódio aqui, que o diretor teve que até cortar umas coisas aqui. Lu, você é tão séria, você é uma empresária tão séria, como é que você me fala aquilo? Eu falo, pois é, corta. Eu sou séria, eu sempre fui, mas não, eu sou alegre, né? Só que eu não transmitia isso. Se você olhar os episódios da Ludelu, ó, misericórdia, da Lucast, você olhar, você vai ver a diferença. Eu olho, eu assisto, eu falo, gente, que diferença. Como é gritante a diferença. Mas por que acontece isso? É Jesus. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu tenho vivido um dia de cada vez. E ontem na igreja eu vivi novamente, eu me derramei nos pés do Senhor e eu dizia, Senhor, eu sei que o meu momento chegou, eu sei que eu estou vivendo o meu melhor momento e vou viver ainda mais. Só que para que isso aconteça, eu preciso falar da bondade de Deus, eu preciso falar do que Deus tem feito na minha vida. E nessa cadeira, eu não tô para falar, eu tô para ouvir. Por que eu tô aqui hoje? Ah, a Luciana foi lá só para ficar contando isso. Não, gente, eu tô aqui porque eu preciso falar do que aconteceu na minha vida, porque Deus, ele transforma todas as coisas. E se Deus fala para você, você vai vencer uma guerra, não se preocupe. Você não precisa de arma nenhuma. Tem várias histórias aí na Bíblia, o diretor pode me ajudar, mas tem a história de Jericó, tem a história da cidade de Ai, né? A cidade de Ai, onde as pessoas, no caso, o povo de Deus perdeu aquela guerra. Mas Deus falou, você perder a guerra não é você... perdeu a batalha. Perder a batalha não é perder a guerra. E depois aquele povo teve a vitória. E é isso. Eu perdi muitas batalhas, mas eu não perdi a guerra. Chegou o tempo de colher. Exatamente. E eu só... Hoje eu digo, eu vou repetir isso para quem está em casa. Você pode ter perdido muitas batalhas. Você pode ter perdido, talvez, quase tudo na sua vida. Mas você não perdeu o Deus que eu tenho, que você tem. Porque esse Deus que nós temos, ele vai nos dar a vitória da guerra. Porque a guerra a gente não perde quando a gente tem Deus junto. Eu tenho certeza que a minha batalha eu posso ter perdido em alguns momentos, mas agora a vitória veio. Eu tenho essa convicção. E não é só comigo, é com todas as pessoas que caminham junto comigo. Eu sinto, é algo tão extraordinário que eu decidi me colocar nos palcos, fazer vários eventos presenciais. Nós temos, né, a UPD aí, que é uma empresa nova que nasceu. Tem mais isso ainda que nasceu, meu Deus! Tem mais uma empresa, se chama Luciana Lopes Treinamentos, já tá formalizada, já tá pronta, já começou a rodar. Por quê? Porque Deus quer mais. Ele quer mais daqueles que ele provou, que resistiu e que foram fortes e corajosos. Foi para quê? Para voltar para casa e dormir? Não. Foi para fazer a diferença lá no mundo. E eu e você, diretor, viemos aqui para fazer a diferença no mundo. Não é para a gente simplesmente chegar e ficar contando, eu sou a vítima, eu sou... Não. Dói. Claro que dói. Mas eu decido ser a Luciana que ganhou todas as batalhas hoje. Amém.
É isso. Temos que encerrar, que senão o diretor vai... Tem mais um papel aí. Ai, meu Deus. Diretora comercial do Mulher Autêntica. Conta essa história. Logo, não, surpresa também. Surpresa? Mistério. Tá bom. Lu, tá bom. Tem mais algum patrocinador? Nós temos a Keila Barbosa, tá? Que é a nossa patrocinadora aí fresquinha, que é treinadora de mulheres. Ela tá trazendo o curso agora dia 25 de março para quem gosta de mechas. Esse cabelo aqui loiro maravilhoso, foi ela que fez em mim. Tem várias referências, é uma menina que tem 17 anos de experiência e eu, se fosse você, já corria lá no Instagram dela e já garantia a vaga e passa a conhecer um pouquinho mais da Keila. Keila Camilo, acho que eu falei errado, né? Mas é Keila Camilo e começa a conhecer um pouquinho dela. Lu, quero te agradecer, foi uma honra estar aqui. Obrigada por me emprestar a sua cadeira. Me senti muito honrada, muito feliz, muito importante. Que bom. E qual a sua mensagem final pra gente? Minha mensagem final. Primeiro, eu quero agradecer você por ter aceito, né, esse desafio. Eu sei que para você não é uma posição tão confortável, né, porque muda, é diferente. E para mim aqui o começo não foi confortável, mas foi libertador. Eu acho que eu precisava mesmo falar essa mudança, tudo que tá acontecendo, para as pessoas entenderem. Nossa, mas a Luciana mudou tão rápido. Não, gente, não é tão rápido. São 11 anos caminhando em cima disso. E a minha mensagem é, se você tem um propósito, você tem algo que você realmente sonhou, você tem uma visão. Eu costumo dizer assim, ó, você tem a visão de onde você quer chegar. Nessa visão, você vai fechar os seus olhos, você pode fazer essa reflexão e você vai olhar onde eu quero chegar. O que eu estou vendo nesse momento? E eu fazia isso lá na infância com a minha avó. A minha avó falava, filha, fecha os olhos e sonhe. Porque se você sonhar, você vai sonhar com coisas que talvez você nunca imaginou. E é isso. Quando eu fecho os meus olhos e eu olho para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, quais palcos eu quero estar, eles são muito grandes. Eles não são pequenos. Eu não posso ser hipócrita e dizer, é pequeno. Não, não são. Só que tudo é conforme a vontade de Deus. Isso eu tenho muito claro no meu coração. Que nada do que me afaste de Deus, nada que seja para falar contra a vontade de Deus, eu vou aceitar. Eu não vou aceitar, porque o meu propósito, só vai valer a pena, o meu propósito só será cumprido se Deus estiver junto comigo. Então, para as pessoas que estão em casa, faça o que realmente você quer fazer. Pare de viver a vida das outras pessoas, pare de viver o que as outras pessoas querem que você viva. Viva por você. E a partir do momento que você consegue viver por você, você pode ter certeza que os resultados vão reverberar não só em você, mas em todos que estão à sua volta. A minha família está sendo restaurada por conta das minhas atitudes, por conta das minhas mudanças. E hoje eu vivo a plenitude da minha família. E eu queria que todo mundo que está em casa pudesse viver essa plenitude. Eu não sou exemplo. Eu tenho um filho de cada pai, eu fui mãe aos 13 anos, eu sou avó com 39 anos, a minha vida é cheia de falhas, mas eu vivo a plenitude do que eu tive que passar para chegar hoje aqui e Deus falar para mim, filha, eu te escolhi, porque você é minha filha amada. E você é a filha amada de Deus. Quer fechar? Você encerra hoje. O prazer é seu, né? Você que tem que fechar. Deixa eu tomar uma água aqui. Agora eu me segurei, diretor, para não chorar. Nossa, a ideia era não borrar a maquiagem. Gente, obrigado. Vamos na câmera principal aqui. Obrigado, você que está em casa, por escutar esse episódio longo. Tentei reduzir o máximo aqui, mas eu quero dizer para você que sem vocês assistirem, sem vocês poderem enviar esse episódio para muitas outras pessoas, de nada vai valer a pena. Mas eu quero pedir para você que está assistindo que você encaminhe esse episódio, porque eu tenho certeza que tudo que eu passei até aqui não foi em vão. E tem muitas pessoas que estão desistindo de viver, estão desistindo do que Deus tem para elas não por vontade própria, mas por falta de alguém para encorajar. E eu quero dizer para você que hoje eu encorajo você, mulher, homem, criança, jovem, a fazer o melhor dessa terra, a colher o melhor dessa terra, porque já está lá. Só falta nós acessarmos. Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua semana e que você possa, nessa sexta-feira, mudar a sua história e a sua vida. Deus abençoe.
Amém. Amém? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, diretor.